Ano de 2026 do mundo, né? Quando a gente fala no melhor, tudo vai ser melhor, né? Nós acreditamos, nós fizemos, nós conseguimos e hoje nós vamos comemorar tudo que fizemos e que já podemos fazer novamente melhor, porque o aprendizado é contínuo, o conhecimento é aí para nós, né? Fazer, acreditar e ser. E hoje a gente vai fazer como um método de aprendizado, como vou chegar, conseguir aprender mais, né? Tudo na vida existe momento certo de aprender. E hoje nós vamos aprender os 3 pilares da transformação, né? No contexto, transformação é 100% ou 50%? O mentor, como funciona? Tudo tem um caminho, né? Para a gente ir em frente e seguir, né? Aquilo que a gente quer. Então, o mentor, ele entrega 100%, né? Dos seus 50%. Mas a pergunta é, você está entregando 100% dos seus ou 50%? Eu tenho certeza que a gente precisa chegar mais longe naquilo que quer. Então, vamos entregar os 100%. Dá o mesmo serviço, grande ou pequeno, tudo dá o mesmo serviço. O que é que nós estamos aprendendo hoje? Nós queremos fazer o melhor ano de 2026. E quando a gente sabe que tudo tem um processo e que a gente tem que agir com consciência, que é um pensamento rápido, né? Que explode na sua cabeça, e é um momento que diz, putz, o que eu aprendi agora? O que eu preciso entender disso que eu estou vivendo, né? Que eu estou querendo para a minha vida? Então, os 3 processos primeiro que você tem que ter consciência, né? Do que você quer. Por que importa se eu tenho consciência e eu quero? Abrir novas trilhas neurais, né? E traz consciência das suas limitações. Tá? Sobre suas limitações, a gente às vezes se torna pequeno e a gente é grande naquilo que a gente quer. Então, crie, né? Uma sessão para você entender, e quando você colocar algo, né? Crie na sua mente e anote, né? Imediatamente aquilo que você quer para você. Não deixe o tempo passar e você não fez, né? E quando a gente diz plus, é uma das palavras mais poderosas, é sinal que a gente entende aquilo que a gente quer de melhor para a vida da gente. Então, os drive, né? Eles têm uma programação, né? Que diz assim, o que é? Responda, que o cérebro responda automaticamente, né? Como pensa instantaneamente. Mas a gente sabe que a gente precisa pensar com mais calma naquilo que a gente quer. Porque o que importa é o ponto de inflexão que muda a sua direção na sua vida. O que é que você vai mudar, né? O que é que você vai fazer? Alguém tem desculpa, né? E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Quando você vê uma desculpa, você já pode dizer para você, puxa, isso aí é bom em desculpa e não é bom em mais nada, né? E quando a gente sabe que nós estamos aqui para seguir o que é certo e fazer o que é certo, então vamos em frente, né? E alguém diz muitas vezes a consciência, né? Ela nos leva a refletir no caminho certo, né? Então, as pessoas vão entrando na nossa vida e a gente vai entendendo, né? Alguém é bom em desculpa, né? Alguém fala, eu perdi. E a gente tem que dizer, né? Pra gente mesmo, né? Tudo o que a consciência, quando as pessoas falam, aquilo, a nossa consciência, né? Aquilo que nós estamos no caminho, que nós estamos querendo aprender, a gente tem que buscar na consciência o que a pessoa é, né? O que essa pessoa... Essa é boa em desculpa, não é boa em mais nada. Essa fala, eu perdi. E a gente nunca tem que falar, eu perdi. Eu ganho ou aprendo, né? Existe sempre 2 caminhos certos. E se a gente colocar certeza, consciência naquilo que a gente
está fazendo, a gente vai mais longe. Então, alguém reclama. A gente, né? Isso ali é um exemplo para a gente seguir. Se alguém reclama, identifique o padrão e substitua aquela reclamação. Então, nos 3 pilares de transformação, a gente sabe que a gente tem que ter consciência, né, daquilo que está fazendo e está querendo para a vida da gente, né? Eu sei que nesse momento, né, eu vou fazer isso o melhor que eu posso. Tem que ter consciência. Então, consciência, ela sempre abre novas trilhas. E praticar, né? Praticar. Isso aqui que eu estou fazendo é bom para mim? Isso aqui é certo? Eu estou no caminho certo? Tudo tem um drive, né? Porque a gente tem que criar a vida da gente. A gente tem que fazer ela melhor e buscar entendimento naquilo que a gente quer. Então, hoje é um dia de buscar uma metodologia de aprendizado, né? Que o processo é, né? Consciência naquilo que você quer. E isso a gente sabe também que a reprogramação, né, é uma resposta às vezes automática, mas a gente tem que saber que tem que dar a resposta certa daquilo que a gente quer de melhor para nós, né? Então não pare naquilo que você busque todo dia aquilo que interessa para você, né? E quando uma pessoa fala, eu não tenho dinheiro para isso, né? Então você tem que ter a consciência, né? Como eu crio dinheiro para isso? Vem dizer não tenho. Como eu crio dinheiro para isso? Porque a gente está colocando a consciência aquilo que a gente quer e vai acontecer, né? Porque consciência é um momento, putz, né? Aquilo que vocês dizem, escuta aquela palavra e diz, putz, isso aqui mesmo que eu queria escutar para a minha vida. E toda a reprogramação, ela vem numa forma de pensar. Será que estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Porque toda experiência é um resultado prático, né? Então, vamos ver o que nós vamos, já que a gente sabe que nós temos 3 pilares, né? Então, vamos fazer as coisas acontecer, porque se a nossa consciência buscar aquilo que é verdadeiro para ela, aquilo que ela quer, e ressignifica aquilo que ela não quer, aquilo que ela quer, ela tem que vir para a gente, né? No momento de ruindade, assim, de consciência mesmo. E a gente tem que dizer, puxa, eu não tenho dinheiro, eu crio dinheiro. Já fica melhor para nós entender como eu vou criar o dinheiro. Então, consciência é um momento que você coloca aquela palavra-chave na sua boca e diz, putz, é isso que eu queria para mim. Por isso que a gente tem que sair, aprender, conectar com outras pessoas e poder entender mais, né? Às vezes sozinho tu aprende, mas tu não chega a um resultado. E conhecimento, né? Quando a gente fala em conhecimento, todo mundo, né? Todos nós, quando a gente ensina, a gente aprende dobrado. Então, quando eu vi ontem que existem 3 pilares de consciência e que a gente pode colocar lá na vida da gente para tirar esses pensamentos ruins, né? E dizer eu não posso, eu não consigo, né? Que nada. Eu sou uma pessoa, né? Eu tenho consciência, eu crio dinheiro, eu tenho consciência no momento que eu estou fazendo aquilo que eu quero e comemorando, né? E eu tenho uma programação, né? Uma reprogramação de experiências e resultado prático, né? Então, tudo a gente sabe que hoje a gente está aprendendo a ter consciência naquilo que quer, mas também a gente tem que ter sempre uma técnica, né? De inteligência, né? Que se chama CCC. Então, se eu tenho consciência e eu coloco uma técnica de inteligência emocional, então eu sei aonde eu vou chegar, porque no contexto você recebe energia o tempo todo, né? Crítica, elogios, ofensas, oportunidades, né? Mas
a maioria das vezes a gente desperdiça essa contamina. Aquilo ali às vezes é demais, né? E a gente contamina. Então, vamos usar o CCC. CCC te transforma tudo em combustível, né? E o que é CCC? Né? Onde a gente aprende a vida toda, né? E quando a gente acha aquelas 3 letras, a gente sabe que 3 letras elas vão ser... A gente é mais fácil para entender, né? O que é CCC? CCC é capturar, converter e canalizar, porque é uma técnica de inteligência emocional. E quando a gente coloca ela na nossa programação, na nossa mente, né? A gente sabe o que é. E é quando a gente recebe toda a energia, né? Sem filtro, né? Às vezes alguém vem na mente da gente e a gente não está preparado para aquilo que aquela pessoa falou. E então, como eu devo fazer quando eu recebo tudo aquilo na mente, né? E não está preparado? Então, às vezes a gente não reage automaticamente, mas não leve para o emocional imediatamente, mas leve, reconheça que isso é energia e é uma entrada, né? Mas, se eu capturei aquilo, o que é, né? E eu percebi aquele momento que eu recebi toda aquela energia sem filtro emocional, eu já sei que eu já preciso, né? Ressignificar aquilo que eu não quero. Ressignificar e buscar o que eu quero, né? E a segunda, já que a primeira é ser é capturar, né? Capturar aquela energia e fazer o que é bom para você, já é um resultado muito grande, né? Então, o que eu quero aprender com essa técnica emocional? Que às vezes a gente não precisa abrir a boca no momento, dá um tempinho, né? Respira fundo, escuta, né? E a segunda regra é converter. Se eu capturo aquilo que no momento, eu logo eu tenho que converter, né? E o que é converter, né? É transformar a energia num combustível que você precisa. Puxa, então eu tenho que estar conectada naquilo que eu estou fazendo, né? E como fazer? Quando as pessoas criticam, né, a motivação para provar ao contrário, você tem que provar ao contrário aquilo que vem para você né, de crítica, porque ela vem para a gente, mas a gente tem que direcionar para a melhor oportunidade. Puxa, aquilo ali que veio não é para mim. Essa pessoa nem é tão sábia assim para jogar tudo aquilo ali que não é para mim. Então, daí vem a raiva, né? Quando a crítica, né? Primeiro vem a crítica, que é uma motivação ao contrário, né? Sem provar. Daí vem a rejeição, que é o direcionamento para você ter mais oportunidade, né? Depois vem a raiva, que é um combustível para a ação maciça, né? Diz que quando a gente tem raiva, né? Dá raiva na gente, a gente está preparado para fazer algo melhor, né? Ou sair daquela coisa ruim, né? Então ela tem que vir para a gente buscar o melhor percurso, né? Então, se a primeira é capturar, né, aquilo, e receber energia que vem sem filtro emocional, a segunda é converter, né? Transformar a energia em combustível que você precisa. Tudo que vem de ruim, né, se você aplicar esse CCC, você vai mais longe. E a terceira é direcionar, né, para aquilo que dá ROI, né? Então, se eu capturo, se eu converto e se eu direciono, poxa, eu não vou parar nunca, né? Porque eu vou chegar aonde que eu quero, naquilo que eu quero. Porque energia convertida vai para os seus objetivos, né? Então,
Não gaste. Muitas vezes, né, a gente fica pensando lá no que o outro está falando, o que o outro está pensando, né? Que interessa? Não interessa, porque você não pode gastar sua vingança, ressentimento, né, em drama, né? Você tem que converter para os seus objetivos. E canalizar é uma construção de crescimento, né? Eu canalizei aquilo, é sinal que eu já estou crescendo. Então, tudo tem uma etapa, né? Uma etapa de ficar emocionalmente bem, né? Naquilo que a gente quer. E hoje a gente está buscando 3 momentos diferentes, né? E ter consciência naquilo que quer e vai fazer. E aonde quer chegar, né? E a gente está falando também... Muitas vezes a gente para, né? Porque não sabe onde quer chegar. Eu tenho uma amiga que ela está a 3ª vez que ela está querendo ter consciência daquilo que ela faz. Mas em segundos ela queima as pessoas novas que chegam perto dela. E outro dia nós estávamos numa festa e quando a gente faz um grupo, a gente vai falando, né? Como tá, como foi. Muitas vezes, quando a gente não conhece a pessoa, a gente começa, né, conectar com ela e conta, deixa ela contar a história da vida dela. E certo dia alguém chegou perto dela e ela escutou um pouquinho ali, de momento ela ficou braba e saiu. Daí eu fiquei mais tempo falando com a pessoa, daí eu disse para ela assim, puxa, tu devia ter ficado comigo e aplicado aquelas 3 regrinhas lá, né? De convencer, de buscar aquela energia para tirar coisas boas para a sua vida e aprender. Daí ela disse, eu não estou bem emocionalmente. Daí eu vi que as pessoas têm que estar bem emocionalmente para escolher aquilo que eles querem. Então, nós precisamos estar bem emocionalmente. O que nós queremos? Capturar, convencer, né? Cada um do jeitinho que a gente precisa. Então, a nossa vida, ela é um aprendizado contínuo, mas quando a gente coloca a palavra certa, no momento certo, naquilo que a gente quer. Mas para conseguir isso, a gente tem que ter a paciência, né? De ter consciência daquilo que a gente quer. E consciência, às vezes a gente esquece, né? Quer jogar pelas mãos, pelos pés, não para pensar. Puxa, eu tenho que ter consciência daquilo que eu quero. Eu tenho que fazer o que eu quero, mas com consciência. Tem muita coisa atarefada, não interessa. Eu preciso ter essas 3 CCC, converter aquilo que eu quero, né? Fazer aquilo que eu quero, mas de uma maneira simples, que não vai me incomodar, mas eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo. Quando a gente busca esse caminho, a gente chega mais longe, né? Então, em cada momento, hoje a gente aprendeu algo que a consciência tem que fazer parte, né? Ela faz parte da nossa vida. E nós temos que buscar ela para o nosso dia a dia. O que eu quero em 2026? O que eu vou fazer em 2026? E tudo é o que é. O que é que você vai fazer? Quando você coloca essa palavra forte, né? O que eu vou fazer em 2026 para me chegar onde eu quero? O que eu vou fazer? E logo em seguida vem, por que importa? Por que importa isso aqui para a minha vida? Nós temos que fazer essa pergunta certa, né? Na hora certa, né? Porque às vezes a gente não tem a consciência, então é melhor não fazer. Quando a gente não tem consciência daquilo que a gente quer, não faça. Para e comece de novo. Então, essas 3 técnicas, né, do CCC, é inteligência emocional. E é tão bom, né, quando a gente tem inteligência emocional, as pessoas falam e a gente nem ofende, né? E a gente sabe que no contexto
a gente recebe energia o tempo todo, né? E a gente sabe também que a gente tem que capturar o que quer, né? Capturar essa energia, fazer um filtro, né? E emocional, né? Quando recebe, converter, transformar em energia boa para a nossa vida. Então, a gente tem que saber que isso é o verdadeiro, né? Significado. Então, nós, aqui em 2026, nessa live de hoje, né? A gente está aprendendo regras que a gente, às vezes, não tira tempo de aprender, né? Que é, emocionalmente, né? Estar presente naquilo que quer. E é metodologia e aprendizado, né? A gente acha que aprender, a gente tem que ter um método para a gente aprender mais fácil. E ser mais fácil a vida da gente. Mas quando a gente aprende emocionalmente, né? De consciência, esses 3C, a gente sabe que vai mais longe. O que hoje isso aí vai trazer de melhor para a minha vida? Né? O que isso vai fazer? E as histórias, né? Elas vêm para ver. A gente vê história de todos os lugares, né? E a gente, nós sabemos, né? Que história, ela nos leva no caminho certo de aprender o que aconteceu. Mas quando a gente tem a consciência que está fazendo certo, consciência emocional, né? Aquilo transforma o que a gente quer em algo que nos leva no caminho certo. Então, 2026 vai ser o melhor ano do mundo, porque nós estamos aprendendo toda segunda-feira, né? O que nós queremos de melhor para a nossa vida. O que nós vamos fazer para a nossa vida ser mais fácil. O que nós vamos buscar, né? O que nós busquemos lá dentro, né? Com vontade, com momentos únicos, né? Cada um tem o seu momento, né? Cada um faz aquilo que quer. Mas se não tiver consciência emocional, você vai colocar, antigamente, os pés pelas mãos, né? E a gente sabe, né? Até aqui, o que eu vou aprender com isso, né? Que é essa... Porque vem, bate na gente, né? O que é essa energia convertida vai fazer para os meus objetivos? E não gaste vingança e nem ressentimento e nem drama, né? Quando alguém fala mal do outro, já pensa assim, puxa, perdendo o seu tempo para falar mal de alguém. E já vem na minha mente, né? A minha amiga que diz, esse aí só veio para falar mal dos outros. E é filho, né? Porque perdeu o tempo precioso que é. O tempo é algo mais precioso que nós temos para ficar falando mal do outro. Não vale a pena. Então, não gaste o seu tempo em vingança e nem fique com ressentimento e nem trama, né? Hoje é dia de você canalizar para a construção do crescimento e seu resultado. O que eu vou canalizar hoje? Né? O que é aquilo ali? Porque tudo vem de repente na vida da gente, mas se você não jogar essa técnica dos 3C, você vai ficar ali pedalando e pensando, né? Mas quando você converte aquilo que você aprendeu, né? Aquilo para algo bom, para o seu momento, você vai dizer assim, puxa, era isso mesmo que eu queria. Então, tudo tem um tempo, né? Então tem o tempo de ter consciência e tem o tempo de ressignificar o desfrute, né? Poxa, quando fala em desfrute, a gente fica pensando, o que eu vou desfrutar hoje, né? O que eu vou fazer hoje, né? Porque quando a gente está preparado, né, para fazer algo e fazer o que é certo, a gente quer comemorar, né? Eu sou uma, comemoro tudo que eu faço, porque é o caminho certo, né? Ter tempo para comemoração, ter tempo para dizer, puxa, isso ali eu consegui fazer, que bom, né? E quando vem aquela ideia assim de desfrute que a gente agora
conseguiu, o que vamos comemorar, já vem outra fase boa logo em seguida. Então, hoje a gente vai falar do desapego e a ressignificação. Porque às vezes nós não chegamos onde é que nós queremos, porque nós ficamos desapegados em algo que não vale a pena, né? Que não faz sentido, mas a gente não sente, né? Não sente que aquele desapego não te leva a nada. E hoje a gente vai pegar o ponto-chave, que é a fórmula da liberdade. Poxa, é grande, né? E essa fórmula é poderosa. E quando a gente sabe no contexto que você está preso no passado, sofrendo por decisões antigas, é ruim, né? Então, hoje você vai saber o que fazer para sair desse desapego, né? Ressignificar e desfrutar daquilo que é bom. Então, lamentando por perdas, jamais. Então, porque perdas, ela drena a sua energia do agora. Então, não fique lamentando. Esse momento do agora é o momento de você aproveitar e fazer algo que você quer de bom. E para prosperar a gente precisa de uma sequência específica, né? Então, o que eu vou aprender hoje? O que eu preciso de específico para a minha vida, né? Em primeiro lugar, você precisa desapegar. É o desapego, né? Liberar o passado. Puxa, às vezes, né, tu tá fazendo algo e de repente vem aquilo ali, aquele passado. Aquilo é uma crença. E quando a gente desapega, a gente tira aquela crença da nossa vida. Então, o desapego é liberar o passado. O passado já foi. Eu quero viver o agora, o presente. E o que é liberar, o desapego, né? Liberar o passado? É soltar aquilo que já foi e aceitar que passou. Aquilo já foi passado, passou. Né? E a gente às vezes esquece de falar isso para a gente mesmo. Passado, passou. E por que importa se o passado passou? Senão você vai desapegar. E se não desapegar, você fica preso no tempo. Ninguém quer ficar preso no tempo, né? A gente quer ir em frente, aprender mais, conquistar. E então, vamos fazer uma... O passado já foi, não interessa mais. Desapegue dele. Quando vem um pensamento, ressignifique esse pensamento do passado. E por que importa? Porque você é ser humano, você é único, você tem a sua vida para viver de uma maneira que você quer. Mas se você ficar pegado no passado, você não chega a lugar nenhum. E os sinais de desapego, né? De apego, né? Quando a gente tem sinal de apego, a gente fala assim, eu perdi dinheiro se eu tivesse feito aquilo. Não interessa. Aquilo é passado. Muita gente fica pensando, eu perdi dinheiro, né? E fulano me fez algo ruim. Desapegue. Então, 3 perguntas, né? Que você tem que fazer para você mesmo, né? Quando alguém me perguntar. Nem pensa, né? Eu perdi dinheiro. Não adianta ficar preso no passado. Hoje nós estamos falando em desapego. Desapegar daquilo que não leva a nada e que perde sua energia e seu tempo. Então, faz um... Não interessa que o fulano, né? O fulano me fez... Essa reclamação não te leva a nada. Então, pergunta a você mesmo. Faça o exercício. E é tão bom quando a gente pergunta a nós mesmos, né? Nós somos dono da resposta. Não é o outro. Nós sabemos o que nós queremos. Quando a gente sabe isso, a gente vai mais longe. Então, hoje é o dia de você dizer assim, eu declaro para o desapego e desapego. Meu momento é agora. Faz essa declaração, né? Eu mesmo fiz.
Eu declaro para mim mesmo que o desapego não existe mais. O meu desapego é tudo e agora. Faz toda a diferença, né? E tudo isso não define mais, né, o meu passado. Então você tem que colocar as palavras certas na boca, no momento certo na sua vida, né? Então, não ficar pensando o que eu não fiz. Não interessa, já passou. Teu presente é agora. O presente já diz, né? O presente que você ganhou hoje, o seu dia. Muitos não levantaram. E você está aí, vivo, respirando, querendo fazer algo novo nessa semana, né? E diz assim, eu aceito o que eu quero, o meu presente, e vivo e sigo em frente. Quem vai mexer em você naquilo que você quer e que você faz? Então hoje a gente está comemorando o melhor ano de 2026. É um ano que nós vamos ser diferente. Nós vamos tirar aqueles desapegos, né? Que a gente às vezes para a gente, porque a gente sabe onde quer chegar. Porque nós estamos aprendendo. Muitos não pararam para aprender, entender e ficam naquele passado, né? Que não leva a nada. Hoje a gente está falando em ressignificação. O que você vai ressignificar? Que vem a cada momento o pensamento, né? Quando a gente fala, vem aquele pensamento do passado, né? Ressignifica ele o mais rápido possível para você sair daquela energia ruim. Lá nos estudos de Harvard, né? Fala que todo ser humano pode ficar 3 minutos, né, naquela tristeza, né, ou agonia que eu digo sempre, mas 3 minutos, a passar de 3 minutos tem que sair, porque senão aquilo vira depressão, né, que deprime lá dentro, né. Então eu procuro sempre sair muito mais antes, muito mais rápido, né, naquele momento, eu busco outras coisas, eu ressignifico, né? Porque a gente tem que transformar. Ressignificação é transformar o significado daquilo que você está pensando. Transformar ele em coisa boa, né? Tirar ele. Algo ruim que vem pra gente, é hora de você ressignificar aquilo. Eu não perdi, mas eu aprendi. Né? Nunca buscar errado, mas tirar o certo daquilo. Eu aprendi, o que eu aprendi com aquilo? Né? Que nem a gente falou antes, dinheiro. Eu não perdi. Eu consegui de outra forma. Isso faz toda a diferença. E quando você faz essa ressignificação na sua vida, você transforma o significado para algo bom para a sua vida. E o que é? É dar um novo significado, né? Uma nova experiência. O que eu estou no passado ainda? O que eu preciso ressignificar? Hoje, para um minuto, faz uma pergunta para você mesmo, né? O que eu preciso o que é ressignificar? O que é, né? O que eu preciso transformar? O significado. Dar um novo significado. O que eu preciso dar um novo significado? É um minuto que você parar, você já tira a palavra certa, né? Você fica consciente daquilo que você quer. Porque o que importa é mudar o drive que está instalado. Vou fazer isso. O que importa isso para mim? Se eu mudo esse drive, eu vou mais longe naquilo que eu quero. Eu não fico parado. E como fazer, né? Às vezes a gente diz, puxa, eu tenho que fazer isso, mas como eu vou fazer? Por isso que a gente tem que buscar. Lá em Provérbio 4 diz assim, buscai o conhecimento, porque vale mais do que ouro e prata. Quando a gente sabe que o conhecimento vale mais, a gente sabe que ouro tem que cavar, né? Para conseguir estar lá embaixo. Então, é
que nem ouro, então eu tenho que buscar aprender e entender. E hoje a gente está tirando, né, o momento certo para aprender, fazer essa ressignificação naquilo que está ruim na sua vida, naquele momento que você fica parado, né, naquilo que está ruim, você tem que viver o presente, que é o agora, e buscar isso para a sua vida, para a sua história. Você vai contar a sua história, não é o outro, mas você vai contar uma história. Puxa, eu fiz, eu ressignifiquei aquilo que estava me doendo, me machucando e não estava levando a nada. Eu transformei o significado e eu consegui um novo significado e novas experiências. E eu mudei o drive que estava instalado. É que nem um computador, né? A gente ama o computador, né? Às vezes a gente coloca aqueles drive errados, né, na vida da gente. Como fazer, né? Se a gente tem toda essa experiência, como a gente vai trazer para a nossa vida? A perda financeira, ela é sempre um aprendizado sobre gestão. Então, se você ressignifica, você vai saber aonde você quer chegar, né? Ah, eu perdi financeiramente. Não, eu tive um aprendizado sobre a gestão. E quando vem a gente também, os relacionamentos, né? A gente tem que significar. Então, quando terminam, né, um relacionamento, eu terminei o espaço para... Eu determino, né, um novo espaço para uma pessoa nova. Então, tudo o que você ou eu ressignifico, eu estou buscando novos pensamentos e novas ideias para a nossa vida. Né? O negócio falhou, né? Muitas vezes a gente fala, aquele negócio falhou. Nada disso. Isso significa, foi uma escola de empreendedorismo. Então, tudo tem uma resposta, tudo tem um ressignificado. E quanto mais rápido ressignificar, é melhor. Por isso que a gente, quando a gente ressignifica, né, vem o desfrute, né? Que o desfrute é viver o presente, né? E o presente é hoje, o agora, né? E o presente é até meia-noite, porque a meia-noite é o presente de novo, né? Mas agora o momento é o seu presente. Então desfrute viver no presente. E o que é viver no presente, né? É aproveitar o momento sem culpa ou ansiedade. Puxa, eu estou vivendo agora, né? Não tem culpa, né? Dizer para você mesmo. E não tem ansiedade, porque eu aprendi a ressignificação daquilo que vem de ruim, eu transformo em bom. E só isso aqui já valeu, né? Como a gente dissesse, putz, isso aqui eu não sabia, eu aprendi. Mas a gente às vezes esquece, né, do que aprende. Mas quando a gente busca novamente, a gente sabe que a gente tem que desfrutar e viver o presente, né? Por quê? Porque o que importa, né? O que importa é que quando você conecta no fluxo em alta produtividade. Então, o desfrute é conectar no fluxo, né? Quem não quer ficar no fluxo, né? Naquele momento que você diz, puxa, minha inteligência, né? Minha sabedoria está no momento agora, né? E estou em alta produtividade. E para entrar no fluxo, a gente sabe que precisa ter momentos de dedicação, de conhecimento, né? E como fazer, né? Sem arrependimento do passado, é estar presente 100%. Você está presente no agora? Você está presente 100% em querer aprender? Puxa, vale a pena. Porque sem arrependimento no passado, a gente vive o presente 100%. E sem ansiedade do futuro, né? E a energia é total no agora. Não é no amanhã, não é depois, eu vou fazer depois, eu vou querer isso depois. Não interessa depois. Se você tem que viver é o presente. O que eu vou fazer hoje? Muitas vezes a gente diz, eu vou fazer 3 coisas hoje, né? Eu vou fazer
aquilo que está pendente, o que é mais importante. Eu sei que tem mais coisas para fazer, mas eu vou fazer aquelas 3 que vão me trazer mais flor, né? Mais alegria, né? Então, quando a gente coloca na manhã, a gente sabe que vai chegar mais longe naquilo que quer. Então, coloque o que você quer, essa energia total, né? E a sequência, quando você faz essa ressignificação, você sabe que a sequência é obrigatória, né? E o desapego, a gente sabe que tudo tem um caminho, né? O desapego é a ressignificação e o desfrute. Não pule as etapas. Se eu sei que eu tenho que ressignificar, eu tenho que desapegar. O que você tem que desapegar que você está carregando ali junto com você todo dia? Então desapegue. Isso aí não quero mais, já fui, né? Quando a gente está apegado em alguma coisa, a gente fica pesado, né? Fica cansado. Então o que você tem que desapegar nessa segunda-feira? Isso aqui eu vou desapegar. É a primeira coisa, não pode pular, né? O que você vai desapegar nessa segunda-feira? E o que você vai ressignificar? E o que você... Logo vem o desfrute, né? Então não pule etapas. Primeiro começa pelo desapegar. Depois ressignifique e desfrute. Porque desapegar primeiro, daí vem ressignificar. Daí vem o presente maior para você, né? Que é o desfrute. Então, quando fala em ressignificação, a gente sabe que ela é tão comprida, essa palavra, né? Mas é uma frase que te diz logo, puxa, o que eu vou ressignificar? Aquilo que veio ali na minha mente agora. Eu vou ressignificar. Primeiro, você tem que desapegar, né? Das coisas que tá apegado. Depois você ressignifica, depois você comemora, né? Eu gosto muito dessa palavra, uba, né? Puxa, hoje eu consegui isso. Hoje eu fiz isso, né? Comemore o desfrute que você conseguiu, que você tá, né? Porque você desapegou o passado. Aquele passado que não te leva a nada. Às vezes tem pessoas que carregam, porque o passado fica até corcunda, né? Fica assim, de mau humor, né? Com aquele passado, e ela nem sabe que está carregando o passado no presente agora. Mas se ela soubesse que ela se ela desapegasse do passado, é porque ela não tem esse conhecimento que você está tendo hoje. E você ressignificar, né? Buscar uma palavra boa, chegar na sua consciência e ressignificar aquilo, você vai saber que é momento de desfrutar. E o desfrutar é hoje, né? Então hoje a gente aprendeu nessa mentoria, né? Que tudo depende da gente, não do outro. Então não perder energia no outro, né? Resolveu, né? Tem mais algo bom para ti, para a gente, né? E comemorar, né? O ressignificar é colocar a sua vida no caminho certo, naquilo que você quer chegar. Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Essa pergunta a gente faz diariamente para a gente mesmo. E não tem resposta, né? Muitas vezes, porque você também não sabia que o que você tem que desapegar. O que eu tenho que ressignificar? E o resto eu vou comemorar. Tudo que eu fizer é comemoração, é gratidão. Porque é meu, é seu. Se você está buscando isso para a sua vida, é sua, não é de mais ninguém. Que bom, né? Que a gente pode fazer esse momento nosso, né? E hoje é segunda-feira. Hoje a gente está comemorando tudo o que nós fizemos na semana passada, né? Então hoje nós estamos felizes que nós tínhamos muitas coisas a gente fez
Então, a gente, é como se dissesse, né? Muitas coisas nós desapegamos da semana passada. E muitas coisas nós ressignificamos. E muitas coisas nós comemoramos, né? E nós estamos comemorando as coisas que aconteceram semana passada, né? O desfrute, né, que a gente fez. Então, toda segunda-feira, aqui no melhor ano de 2026, a gente comemora. Puxa, eu fiz, né? Eu fui meio à praia, eu conheci lugares novos, conheci pessoas novas, né? Conectei com pessoas inteligentes. Então, hoje eu estou comemorando. Eu não fiquei fazendo tudo a mesma coisa. Eu não fiquei na mesma roda. Eu modifiquei a minha vida. Eu fui fazer aquilo que eu quis. Eu saí aqui do básico, né? Porque muitas vezes a gente fica aqui no cômodo, né? E o cômodo não te leva a nada. Eu levanto e saio, né? Quando a gente hoje, muita gente não quer sair de casa. Está perdendo tempo, gente. Porque a gente tem que fazer network. A gente tem que conhecer pessoa nova. Aprender coisa nova. Colocar a mente. Porque a internet traz tudo. Mas ela não traz aquele momento da sua vida especial. E você colocar aquela blusa nova, aquela camisa nova, aquele vestido novo e ir lá e conhecer pessoas, né? Isso ela não traz para a sua vida. E esse é o melhor de tudo. Você chegar num ambiente e dizer, cheguei, hoje eu vou aprender, hoje eu vou trazer algo novo para a minha vida, né? Eu vou ressignificar aquele passado, né? Aquela ideia, né? Que antigamente o pai dizia, esse cara só quer se aparecer. Eu não, eu quero aprender, quero conectar com pessoas, né? E essa é a palavra que meu pai, quando eu era pequena, que ele dizia, aquele vizinho, ele compra tudo, ele quer só se mostrar porque ele tem dinheiro. E hoje eu ressignifiquei aquilo que o meu pai falou. Eu disse, puxa, ele quer fazer aquilo ali para conhecer mais pessoas, para ter mais resultado na vida dele. E não para se aparecer. Então a gente tem que ressignificar e transformar esse significado, né, para a vida da gente. É dar um novo significado, uma nova experiência. Então, porque o que importa é mudar esse drive. Então muda esse drive hoje. Né? Em cada momento que vem aquela ideia ruim, aquele pensamento ruim, né? Muitas vezes a gente, puxa, eu perdi financeiramente. E não é. É um aprendizado de gestão. Puxa, eu perdi nada. Você não perde nada. Você teve um aprendizado de gestão. Né? Aquele relacionamento que terminou, né? Muita gente fica naquela mágoa, naquela dor. Não. Eu abri um espaço para outra pessoa certa. Então, tudo que você ressignifica tem outro momento incrível da sua vida. Aquele pensamento modifica, aquela ideia lá, ela te dá aquele sorriso, aquela alegria para você mesmo. O negócio falhou. Não. A escola foi uma escola de empreendedorismo. Não é o negócio que falhou. Não. Eu aprendi algo novo com aquele sofrimento. Com aquela dor eu aprendi um conhecimento novo. Então, desfrutar é viver o presente. O que você... Hoje é o dia de viver o presente. E o que eu consegui? Né? O que você conseguiu semana passada? Comemore hoje. Pense agora aquele minutinho, aquele segundo e diz assim, puxa, eu fiz isso semana passada. E segunda-feira é dia de comemorar, desfrutar que você conseguiu. Porque nesse desfrute, né, vai vir mais algo novo para você. Algo que vai transformar a sua vida. Então, ressignificar é transformar o significado daquilo que você achou ruim da sua vida. Agora é hora de ressignificar e trazer um novo significado, uma nova experiência. Né? Quando, puxa,
aquilo ali passou, doeu. O que eu aprendi? Né? Os heróis da nossa história, por exemplo, Ayrton Senna, o que ele fazia, né? Ele tinha que sair, fazer, e modificar e ressignificar a vida dele. Ele tinha que treinar na chuva. Quem modelou já o Ayrton Senna sabe que ele ia treinar dia de chuva. Ele ia dizer para ele mesmo que o dia de chuva é o melhor dia. Que não importava a chuva. Ele ressignificou que ele ia ganhar as corridas, né, aprendendo naquele dia de chuva. Isso é resultado. Isso é ressignificado. Isso é dar um novo significado. E o que ele viveu? Ele viveu o que ele tinha de melhor, né? Ele aprendeu que para ser vencedor, ser número 1 do mundo, ele tinha que fazer aquilo. Então, eu queria convidar você para fazer parte, né, dessa melhor ano do mundo. Toda segunda-feira nós temos mentoria e toda segunda-feira nós aprendemos algo novo, né? Para a nossa semana ser nova, diferente, com conhecimento novo e praticar, né? Praticar o que você aprendeu, o que você entendeu, né? Não importa de que maneira você vai fazer, porque cada um vai contar a sua história. Eu vou contar a minha, você vai contar a sua. Você vai se ressignificar aquelas crenças, né, que te leva para. Quando você ressignifica aquilo que você achou um problema, mas você tirar ele por conhecimento, você vai dizer assim, puxa, como a minha vida ficou fácil. Então, toda segunda-feira, né, a gente está no Telegram, estamos no WhatsApp e comemorando, né, os nossos micros resultados e fazendo o que nós temos que fazer. Então, toda segunda-feira, nós ganhamos uma tarefa, né? O que não tem tarefa, né? Se a gente não fizer umas tarefas, a gente não sabe que essa segunda-feira foi importante para a nossa vida, porque nós fizemos o que nós queríamos fazer, que nós precisamos aprender. Então, essa semana agora, né, nós vamos buscar a Bíblia, né? Porque sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. É um momento único, né? Quando a gente busca Deus. E essa semana a gente vai ler Números. E vamos modelar pastora Luísio Silva. E vamos ler o livro, né? Ousa Ser Diferente. Com Pedro Superti. Ousa ser diferente. Você é diferente. Você não veio aqui. Você não é igual a ninguém. E o jejum tirar o glúten. E o filme, né? Todo mundo, a gente sabe que a gente precisa aprender, né? E essa semana a gente vai ver O Perfume de Mulher. É um filme que é como é a Semana da Mulher, né? Vamos ver esse filme, né? Porque tudo na nossa vida, né? Quando a gente busca conhecimento e a gente vê o que precisa ressignificar na nossa vida, o que precisa melhorar na nossa vida. Então, o que a gente vai dar? Um significado novo, uma nova experiência nova. E o que importa? Por que importa? Por que nós temos que mudar o nosso drive da mente? E nós temos uma maneira certa de fazer, né? Cada um da sua maneira, do seu tempo, naquilo que tem que ser de melhor para você. Qual o tempo? Eu sempre digo que o melhor ano do mundo a gente faz em 12 minutos todo dia. Quem pratica faz. E quem consegue vai chegar na outra segunda-feira e vai comemorar. Que fez, né? Que teve aquela consciência de fazer e querer, que tirou aquele tempo, né? E conseguiu resultados. Porque se eu sei que a Bíblia ela vai me trazer chegar no caminho certo, que é o melhor livro do mundo, né? E que ali dá as palavras certas que a gente precisa para essa semana.
e que a gente vê a história, né, do pastor Aloysio Silva, uma simplicidade que fez da vida dele uma grandeza nos momentos certos que ele aproveitou. E quando a gente vê que esse livro, né, hoje o livro vem tudo em escutar, você não precisa ler, né? Você pode estar fazendo algo conectado no livro, você vai ver que você vai ser diferente. Ouse ser diferente. Você não é igual ao outro, você é diferente. E você vai ver que também que você vai fazer, porque a gente tem mente, corpo e alma. E quando a gente domina o corpo, a gente sabe que vai chegar mais longe, que essa semana não vai comer o trigo, né? O glúten. Então, você vai dizer assim, puxa, eu consegui. E nós estamos aí, né, para a semana que vem comemorar esses micros resultados, né? E é você que faz. Você que é o vencedor. Você que é dono da sua história. Quando a gente coloca eu sou, eu fiz, puxa, a gente tira 12 minutos pra gente, né? Tem gente que demora mais, não importa. Você está aprendendo a ser melhor. Você está aprendendo a seguir melhor o que você quer, né? E hoje nós entramos em 3 fases, né? Sai do desapego, né? Sai daquele desapego que não te leva a nada. Hoje, e busque a ressignificação. E desfrute, né? E quando a gente sabe que a gente tem tudo isso para fazer, a gente não quer que o tempo passe, né? E hoje também a gente aprendeu os 3C, né? O que você aprendeu com os 3C, né? Então você aprendeu a capturar, né, aquilo que você quer e a converter, capturar, converter e buscar isso para a sua vida, né? Eu preciso capturar aquilo, converter naquilo que eu quero e ficar bem emocionalmente. Então, quando a gente busca essa técnica, a gente sabe que a energia ela se converte, né? Ela se faz presente naquilo que a gente quer. Então, hoje é a semana de comemoração. Espero vocês, né? Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, para comemorar, né? O melhor ano de 2026. Se você tiver interesse, é só entrar ali, né? O telefone está ali. O telefone é 947 e é 4798888, tem 48, daí é 55, daí um 4 e um 8. E a gente vai entrar junto, né? Melhor ano de 2026. E quando a gente programa junto com alguém, a gente sabe que vai, promete a gente mesmo e a gente vai conseguir. Então, é o momento de você pensar, o que eu quero para a minha vida? Consciência naquilo que quer, né? Colocar. Eu vou, eu sou, eu posso, eu quero. Ninguém te tira. Você vai chegar mais longe. Você não vai ficar parado em algo que não aprendeu, não entendeu, né? Ontem foi o Dia das Mulheres, né? Quero comemorar hoje, porque mulher é todo dia, né? E vamos comemorar esse dia, né? Não importa que hoje é dia 9. Mulher é todas elas, né? E toda ela é um ser humano que quer viver o melhor, quer ressignificar a sua vida por melhor. Quer entender que ela precisa ressignificar para depois desfrutar. Eu estou convidando você para fazer o melhor ano do mundo, para fazer essas tarefas e sentir poderoso e comemorar por aqueles micros resultados que você vai dizer, puxa, eu cheguei onde queria, eu aprendi o que eu queria, eu posso. Então, faça a sua vida melhor que você puder. Faça dela a sua história. Não deixe os outros contar, falar mal, mas deixe os outros falar o que você fez de melhor. Porque você é dono da sua história. Você é dono do seu filme. E ele passa muito rápido.
E se você vê, a semana começa hoje. Se você não fez essa semana, né, os seus compromissos que tinha que fazer, então entre com nós no melhor ano do mundo. Vamos ler junto, vamos fazer junto, vamos perguntar junto, vamos entender. Vamos ler esse livro, né? Ouse ser diferente. Então, dia de hoje eu quero agradecer a todos vocês, né? E dizer, puxa, vamos ressignificar, vamos desapegar daquilo que é ruim, vamos viver o frito, vamos desfrutar, que é a palavra mais perfeita para essa semana. Vamos ser felizes. Valeu? Vou terminar a nossa live, né? Então é 4, 3, 2, 1. Hoje é dia de dizer assim, Papai do Céu, perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoar, né, todos nós, e todas as pessoas que estão no nosso lado. Valeu? Só alegria.